sou a Ingrid e esse é o Lendo Lançamento do mês de abril. Sim, galera, como sempre, atrasada, só que dessa vez não foi culpa minha. Foi porque o livro demorou muito pra chegar, galera. Demorou muito pra chegar e também tava muito caro. Eu tentei comprar na pré-venda, só que o preço que tava na pré-venda não tava dando, então eu comprei ele depois, porque o preço abaixou bastante depois que passou da pré-venda. Enfim, como vocês viram aí na thumb do vídeo, eu vou ler Reino das Bruxas, Natureza Sombria, volume 2 dessa série dos Reinos da Bruxa. E, gente, já avisando que como esse é o segundo livro, vai ter spoiler esse vídeo, tá? Vai ter spoiler porque provavelmente como é segundo livro, vai ter referências ao primeiro livro, vai ter tudo isso, tá? Então, eu já vou avisando, assistam esse vídeo se você não se importa com spoiler, ou se você já leu o primeiro livro e quer saber agora como é que é o segundo, ou quer saber minha opinião, e assim vai, tá? Então, já vou avisando logo no começo do vídeo, pra não ter problema das pessoas falarem, ah, mas é spoiler. Já tá avisado aqui. Finalmente, vou ler esse segundo livro. Eu achei até que a editora lançou o segundo livro bem rápido. Eu achei, porque eu li o outro no final de 2022. E agora já tá lançando esse segundo, já lançou, né? E, gente, essa capa também, olha, belíssima. Segue o mesmo modelo do primeiro livro. Deixa eu pegar o primeiro livro pra mostrar pra vocês os dois juntos. Ó, gente, esse é o primeiro livro, também belíssimo. E o segundo, ó, e os dois são bem parecidos. Lindíssimas essas capas. A Darkside, né, galera? Darkside. Mas, enfim, gente, eu vou ler a sinopse aqui pra ver o que esse segundo livro vai trazer aqui pra gente, que eu quero muito saber como é que vai continuar essa história da Emília. A aventura que arrebatou corações continua neste romance repleto de paixões e reviravoltas. Reino das Bruxas, Natureza Sombria acompanha Emília, uma jovem bruxa em sua perigosa e mortal descida ao inferno, com o enigmático príncipe Ira ao seu lado. Ela desceu às profundezas dos 7 círculos para executar sua prometida vingança. Mas no reino dos perversos não se pode confiar em ninguém. Escrito pela premiada Carrie Maniscalco, que já encantou os leitores com a série Rastro de Sangue, o segundo volume da série Reino das Bruxas transporta o leitor para um mundo onde o medo aprisiona, mas a magia liberta. Essa sinopse não fala muita coisa, né? Já é o óbvio, né? Porque o final do primeiro livro é muito estranho falar agora com um spoiler, mas vocês já estão avisados. Mas no final do primeiro livro, a Emília, ela concorda lá em descer pro inferno e ela vai junto com Ira e os dois, assim, estão naquele meio de gato e rato. E eu quero muito, gente, vou ser sincera com vocês. O livro não me pegou muito na história em si, no enredo em si, na Emília, tipo, super tentando vingar a morte da irmã e tudo mais. E sem contar que todo o suspense do primeiro livro de quem poderia ser tal vilão, né, que tava matando as bruxas, pra mim foi bem óbvio. Eu consegui descobrir quem era. Então, no quesito do enredo, da história, eu não tô ligando muito. Mas eu tô muito curiosa com romance, galera. Eu quero muito saber do romance, porque esse sim é um romance que se pode chamar de inimigos pra amantes. Que, tipo, eles são inimigos mesmo, galera. Sem contar que no primeiro livro, a gente tem muito pouco do romance. Tipo, eles começam a ter aquele... eu acho que eu sinto algo mais por você além de ódio. Sabe? E só que a gente, no final do primeiro livro, a gente, tipo, eles ficam super seco um com o outro e eles não ficam juntos, não dá nenhum indício de que vão ficar juntos. Então, sabe, dá aquele gostinho de, gente, eu quero muito saber o que vai acontecer com esse casal. Então eu tô desse jeito, então eu quero muito saber como é que a autora vai fazer com esse casal agora.
Porque, como fala, assim, a Emily ainda tá tentando se vingar e tudo mais. Ela aceitou lá o negócio, a aliança. Gente, minha memória tá péssima. Preciso reler as minhas anotações sobre o primeiro livro. Mas, se eu não me engano, ela faz uma aliança, acho que com o Ira, ou com outro perverso lá, não lembro quem. E ela vai lá pro inferno, como fala aqui na sinopse, e ela vai arquitetar a vingança dela agora no meio ali dos demônios, né? Enfim, eu preciso muito reler as minhas anotações, porque minha memória tá péssima. Mas enfim, eu tô bem curiosa pra saber como é que vai ser esse segundo livro. Eu não sei porquê, mas eu acho que ele é bem maior do que o primeiro. Ou são as mesmas páginas, não sei. Não sei, tá dando essa impressão. Mas, enfim, gente, tô falando demais. É isso, eu estou com as expectativas até que alta, porque por mais que o primeiro livro não tenha sido tipo, oh meu Deus, mas eu fiquei bem interessada com o final. O final, assim, pega a gente, assim, muito, deixa a gente muito curiosa com saber o que vai acontecer com esses personagens. E é isso, eu espero que esse livro seja bem melhor do que o primeiro, na questão da história. E tomara que esse casal também tenha mais alfinetadas, gente, porque amo casais que se alfinetam. E é a primeira vez aqui no canal que eu faço lendo lançamento seguido série. Oi, gente! Quanto tempo que eu não venho aqui falar com vocês. Sim, eu ainda estou lendo o livro. Tô enrolando bastante porque tá muito complicado conseguir ler. Muitas coisas estão acontecendo. Enfim, vocês já estão cansados das minhas desculpas, mas enfim, de qualquer forma, uma hora eu termino esse livro. Mas eu quero falar pra vocês que eu estou na metade. Tô na metade. Eu tentei também segurar um pouco pra vir aqui falar pra vocês, porque chegando na metade do livro já é pra eu vir aqui comentar com vocês e eu ainda não tinha vindo. E, enfim, vim contar pra vocês o que eu estou achando até agora da leitura. E por mais que esteja acontecendo muitas coisas, não tô conseguindo me engatar muito na leitura, gente, essa leitura tá sendo muito rápida. Porque todas as vezes que eu pego esse livro pra ler, eu não quero largar. Então, não quer dizer que o livro tá sendo ruim, que o livro tá sendo devagar, não quer dizer nada disso, tá? É porque realmente tá acontecendo muitas coisas, tanto pessoalmente quanto na faculdade, então tá difícil de eu conseguir ler, mas a leitura tá indo. E como eu disse, uma hora vai. Vocês já estão acostumados com a minha lerdeza, com os vídeos atrasados, então é isso, uma hora vai. Mas enfim, deixa eu contar um pouquinho pra vocês como é que tá sendo esse segundo livro aqui dessa série do Reino das Bruxas. Esse livro tá sendo, assim, mais focado no romance. E eu tô gostando muito disso porque, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei no primeiro vídeo do primeiro livro que eu não tava muito interessada na resolução dos problemas, da resolução do assassinato da Vitória, nas outras questões da Emília, sobre a maldição que tá acontecendo e tudo mais. Eu não tava me importando muito com isso, mas eu estava muito afim do romance, porque o romance tava sendo muito cativante, tava sendo muito interessante. E finalmente, nesse livro, a autora tá focando mais nisso. E eu tenho que dizer pra vocês, gente, que tá sendo, assim, um sabor, porque é aquela questão mesmo de inimigos pra amantes. E, tipo, as alfinetadas dos dois, eles têm uma atração muito grande um pro outro, um pelo outro. Mas, a gente fica meio assim,
porque até a própria a protagonista, que é a Amelia, ela fica tipo, eu sei que você tem atração por mim, mas será que ele tem amor? Tipo, se ele tá apaixonado? Não, é só atração física. E, tipo, ela fica nisso e a gente também fica nisso, porque muitos das ações do Ira mostra que ele pode estar apaixonado por ela, mas ao mesmo tempo algumas outras ações mostram que ele só, tipo, já só tem uma atração muito forte física por ela, sabe? E, gente, tá tendo umas cenas hot aqui nesse livro de tirar o fôlego, tenho que dizer pra vocês, assim. Eu não esperava, é a primeira vez que eu leio a escrita dessa autora, né, escrevendo hot, e tenho que dizer que ela sabe pegar a gente muito bem nessas cenas, tá? Tenho que confessar pra vocês. Mas enfim, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o que está sendo a história desse livro, lembrando, provavelmente vocês já sabem, quem tá assistindo o vídeo até agora sabe que vai ter spoiler do primeiro livro, algumas coisas que aconteceram no primeiro livro, então já tá todo mundo avisado, né? Então, nesse segundo livro, a gente já começa exatamente onde parou o primeiro livro, o final do primeiro livro, que é quando a Emília faz um acordo com o Soberba, que é o rei lá, Soberba, da casa Soberba, coisa assim. Ela faz um acordo pra ser a esposa do Soberba por conta de toda aquela maldição, porque tem uma maldição, que foi feita por uma das primeiras bruxas em cima do diabo, né? Porque ele se relacionou com a filha dessa bruxa e aí ela ficou muito brava e acabou amaldiçoando ele, tipo, pra ele não poder sair do inferno, a não ser se ele casasse com uma bruxa, se relacionasse com uma bruxa, algo assim. Só que as bruxas que ele fazia acordo de se casar, que aceitavam se casar com ele, elas estavam sendo assassinadas por alguém. Não se sabe quem, né? Quem leu o primeiro livro provavelmente vai saber, né? Mas, enfim. Elas estavam sendo assassinadas e eles não podiam, assim, desfazer essa maldição, né? E a Vitória, que é a irmã da Emília, que é a protagonista do livro, ela foi assassinada por conta que ela tinha feito um acordo com o Soberba pra ser esposa dele, só que ela acabou sendo assassinada, que nem as outras bruxas. E ela é a irmã gêmea da Emília, né? No primeiro livro, a Emília, ela faz um acordo com Ira, que é outro demônio lá, um dos 7 demônios importantes lá. E ela faz um acordo com ele e os dois começam a trabalhar junto pra tentar descobrir quem é esse assassino das bruxas, porque o Ira tá tentando arranjar também uma esposa pro irmão dele pra livrar o irmão dele da maldição também. Isso também tem alguma coisa a ver lá com ele, que não falou muito sobre. Mas enfim, aí teve toda essa questão dos dois, ela e o Ira, tipo, eles se odeiam porque é da cultura dela odiar os demônios, os perversos, né? Principalmente por influência da avó dela, que sempre falou, não confie neles, não goste deles. E o Ira não gosta dela porque ela é uma bruxa, né? Então os dois têm muitas alfinetadas. Os dois não se suportam, mas eles resolvem trabalhar juntos pra tentar descobrir quem é esse tal de assassino, né? E no final do livro ela resolve ser uma das esposas do Soberba pra conseguir descobrir mais sobre essa tal maldição e também descobrir mais sobre quem é o real assassino das bruxas. E isso, eu dei um grande, assim, resumo do primeiro livro. Então, esse segundo livro começa exatamente quando a Emília reencontra com Ira e os dois vão pro inferno, onde ela vai coisar o matrimônio com o Soberba pra ela ser a rainha do inferno. Então, esse livro já tá num ambiente diferente, né? Porque agora ela tá no inferno pra tentar se tornar a rainha lá de todo mundo e tentar descobrir mais sobre o assassinato da irmã dela e também sobre essa tal maldição no diabo, né? E além disso, por exemplo, até onde... Bem no começo do livro, ali, lá quase pra página 100, a gente também vai perceber que a Emília não sabe nem a metade de como controlar os poderes dela, porque ela sempre foi treinada e coisada pela avó dela, então ela não faz a mínima ideia, ela não sabe usar o poder
das trevas, ela não sabe nem usar direito o poder dela em si. Então a gente percebe que ela é bem ingênua nessa questão até dos poderes dela. Então é bem interessante isso, que a gente nesse livro ela também vai aprimorar mais, ela vai amadurecer mais os poderes dela e também os pensamentos dela, porque ela não sabe praticamente nada sobre os perversos, ela só sabe o que a avó dela disse pra ela, e a gente vai perceber que a avó dela ocultou muitas coisas, muitas informações que a Emília não fazia ideia. Então a gente também vai ter, tipo, muitas respostas em relação a muitos questionamentos que a Emília tem sobre os perversos e também sobre as bruxas em si, né? As histórias das bruxas e dessas primeiras bruxas, como é que foi essa maldição no demônio e tudo mais. Então tá sendo muito interessante. Eu tô falando sobre o que vai ser esse segundo livro, mas eu não vou falar muito sobre spoilers desse segundo livro, até porque pode ter gente que tá assistindo esse vídeo e só leu o primeiro e não leu o segundo, né? Mas enfim, mas esse vai ser praticamente o foco desse segundo livro e também vai ser o foco do Ira e da Emília, porque a gente vai se aprimorar mais no relacionamento desses dois, o que está sendo mais favorável assim pra mim, o que tá me deixando mais interessada. E outra coisa também que acontece no primeiro livro é que, como eu falei pra vocês, a Emília não sabe controlar muito bem os poderes dela e ela também nunca fez magia das trevas. Então ela começou a se envolver nesse negócio de magia das trevas por conta da morte da irmã dela, que já era mais, assim, vivida. Ela era completamente o oposto da Emília, né? A Emília sempre obedecia a avó, focava tudo que a avó dizia, ela era muito na dela. Já a Vitória era muito aventureira, ela queria saber tudo. E depois da morte dela, a Emília descobriu que a Vitória sabia muito sobre os feitiços das trevas, sabia muito sobre os perversos, que ela tinha descoberto bastante coisa. Então a Emília acabou invocando o Ira, que nem a Vitória tinha feito com o Soberba. E ela acabou invocando o Ira, só que por não saber fazer os feitiços lá, ela acabou sem querer fazendo um feitiço de noivado com Ira. O que acho que não vai ser novidade pra ninguém, pra quem leu o primeiro livro, porque tem isso no primeiro livro. Ela sem querer faz um feitiço de noivado com ele. Então a gente tem mais sobre esse assunto nesse segundo livro, sobre esse tal noivado dos dois. O que dá mais coisa ainda pra gente saber mais sobre esse casal. E é isso, gente. É muito difícil falar sobre esse segundo livro sem dar nenhum spoiler, tá bom? Mas eu tenho que dizer pra vocês que realmente até agora que eu tô na metade do livro, né? Até agora foi mais focado no casal e nos segredos, né? Porque o Ira é um cara que guarda muitos segredos e eu também acho a Emília muito burra, porque ela tá com essa sede de vingança, né? De conseguir descobrir mais sobre o assassinato da irmã dela e ela só fica pensando nisso. E acho que por pensar muito nisso, ela acaba não percebendo coisas muito óbvias, porque no final do primeiro livro, ela perde a confiança dela no Ira. E nesse segundo livro, ela ainda tem muito pé atrás com ele, porque ele é um perverso, né? Ele é um demônio, ele é muito mentiroso, ele esconde muitos segredos, ele fala meia-verdades pra ela, então é difícil de confiar nele. E com isso, ela acaba deixando muita coisa de lado, muitas coisas que estão meio óbvias ali, pelo menos pros leitores. Ela, tipo, fica boiando e quando ela descobre, ela fica super chocada e, pelo menos pra mim, lendo, eu fiquei tipo, cara, isso tava muito óbvio, menina. Tava, tipo, na cara que era isso que tava acontecendo e você, tipo, ficou meio que boiando, sabe? Eu tô sentindo isso em relação a alguns segredos que o Ira tem, né? Em relação a ela, que quando são revelados, ela fica, tipo, chocada, acha um absurdo que ele mentiu pra ela, que ele escondeu isso. E pra mim, eu fico, tipo, gente, mas
Tava na cara, só não percebe que não queria, né? Então, eu tô sentindo isso. A Emília é uma personagem... ela é interessante, ela é muito destemida, ela é inteligente, só que em alguns momentos ela é muito burra. Ela é muito burra e também me estressa um pouco, tá me estressando um pouquinho esse negócio dos dois, tipo, vai ou não vai. É sempre assim, vai ou não vai. Os dois estão quase lá no momento íntimo, se beijando e do nada eles simplesmente batem o negócio e eles surtam. Um vai pra cada lado, principalmente o Will, ele tem muitas coisas que do nada ele fica misterioso de novo. Ele tá lá super falando pra ela todas essas coisas, respondendo todas as perguntas, e do nada quando ela faz uma pergunta específica, ele volta a se fechar e a ser um misterioso de novo, sabe? E isso às vezes pode ficar bem cansativo, pra mim fica cansativo, mas eu tenho que confessar pra vocês que me estressa mais em relação a Emília, porque eu sinto que ela deixa muita coisa de lado, ela é muito exagerada e às vezes esse negócio dos dois, principalmente ela, na Wira nem tanto, mas ela tentar fingir que ela não sente algo por ele e tentar sair por cima, e também as falas dela de tipo, ai, eu vou destruir tudo, ai, eu estou bolando todo o meu plano, eu estou manipulando ele, sabe, tipo, se fazendo de uma super vilã. Nossa, o inferno vai ver quem é a verdadeira rainha, eles vão sentir o poder dessa rainha que vai acabar com todos eles. É insuportável de chato isso, é muito chato, porque ela fala muito e não faz nada. É isso que eu sinto, ela fala, mas não faz porcaria nenhuma, ela fica só na dela, porque qualquer coisinha ela já quer surtar, já quer ficar brava, já quer chorar, já quer espernear, ai, chata. Mas é aquilo, gente, continua a mesma coisa que eu sentia no primeiro livro, porque eu não tô muito interessada nas coisas que estão acontecendo, nos mistérios que estão acontecendo, eu tô mais interessada no casal. Tanto que eu acho que por conta disso, quando eu pego esse livro pra ler, eu acabo lendo super rápido, porque esse começo, pelo menos a maior parte dessa primeira parte, foi só sobre o casal. O casal flertando, o casal tentando se segurar pra não se pegarem, e tudo isso. E também os flertes dos dois, as alfinetadas, então isso tava me cativando demais, porque eu gosto muito desses estilos de livro, gosto muito desses romances em fantasia, que principalmente quando os personagens não se suportam. Então eu tava muito interessada nisso. Mas em relação a, tipo, ai, ela vai ter que casar com soberba. Ai, ela vai ter que... Soberba, gente, eu não sei como fala, tá? Soberba, não sei. Acho que é soberba. Posso estar pronunciando tudo errado até agora. Mas enfim. Sobre ela casar com esse demônio aí e todos os outros problemas, eu tô tipo... não tô nem aí, sabe? Mas uma coisa... mentir sobre uma coisa que tá me deixando curiosa, assim, é porque vai ser um pequeno spoiler, galera, mas é um pequeno spoiler, porque talvez toda essa questão da primeira bruxa e o demônio e essa tal maldição jogada sobre o demônio, talvez nunca tenha existido. Talvez nunca tenha existido, e talvez o motivo dos assassinatos pode ser uma coisa totalmente diferente do que a gente achava que poderia ser. Então, isso me deixou muito curiosa, porque se for isso, a Vitória morreu pelo quê? Então, sabe? Então, tenho que confessar que isso também tá me deixando curiosa. Então, sobre o casal e sobre essa questão, estão me deixando curiosa e estão me deixando engajada na leitura. Mas tirando isso, a questão, tipo, dela casar com o demônio, todas as tretinhas entre o Ira e os irmãos dele, porque ele tem uma treta com o Inveja, que também aparece no primeiro livro. Ele é tipo o inimigo mais... como é que fala? Mais presente, e tem todo um conflito ali no primeiro livro, e nesse segundo livro acho que também vai ter. Então essa questão dos conflitozinhos do Ira com Inveja e todas essas outras coisas também não me interessa, eu fico muito... ai, pelo amor de Deus, que chatice. Mas,
enfim, a gente tem muita coisa ainda pra acontecer, porque, gente, eu tô na metade do livro e, como eu disse, só tá focado no casal. E então não tá falando muito sobre os demônios, não tá falando muito sobre o inferno, sobre essas outras coisas. Então eu tô tipo, então provavelmente vai ter muito mais coisa pra acontecer. Mas eu acho que agora, depois que eu cheguei na metade, da metade pro final, eu acho que vai ser mais focado nessa questão dos demônios, do inferno, dela com os perversos, sobre ela tentando desvendar esses segredos. Então acho que não vai ter mais tanto sobre o casal, por enquanto, ali, né, nesse meio pro final. Pelo menos é o que eu acho que vai ser mais focado nessas informações e todos nesses conflitos. Espero que sim, porque eu também quero respostas, né? Espero que não fique enrolando. Mas é isso, gente. Eu tô gostando da leitura, é uma leitura muito rápida. A escrita da Carrie é muito boa. Eu gostei muito de ter conhecido essa autora. Tenho curiosidade de ler vários outros livros dela, porque por mais que o primeiro livro tenha acontecido várias coisas que não me agradaram, eu gostei muito da proposta da história, gostei da narrativa, gostei muito disso. E também gostei de alguns personagens. O Ira é, por exemplo, um personagem que eu gosto, que eu tô tendo um crushzinho bem grande nesse cara. Mas, infelizmente, a Emília, eu, tipo, sou 880. Tem vezes que eu não suporto ela, tem vezes que eu fico, tipo, caramba, você é muito boa. Mas aí, vai de 880 sobre essa personagem. Mas eu tô gostando bastante da história. É isso, gente. Eu falei demais nesse take. Mas tá sendo uma leitura muito legal. Falei pra vocês sobre o que tá sendo esse segundo livro, né? Espero gostar mais desse livro do que do primeiro, porque o primeiro eu tinha dado 5 estrelas pro primeiro, só que aí depois eu fiquei pensando, repensando e tudo mais, e acabei dando 4 estrelas, porque eu não senti que tinha sido um livro assim tão bom, assim, pra ser 5 estrelas. Mas espero que esse segundo seja melhor, tenha mais desenvolvimento sobre os segredos, sobre a história, porque é uma proposta de história muito interessante e a autora tá sabendo trabalhar bem. Oi, gente! Depois de muito tempo, eu vim aqui conversar com vocês, pois a minha vida tá muito tumultuada, então eu demorei pra vir aqui terminar esse vídeo, mas enfim. Eu terminei de ler o livro já faz alguns dias, hoje é dia 28, eu terminei ele lá pro dia 21, 22, por aí, eu acho. E, gente, tenho que comentar com vocês que eu nem sei que nota eu posso dar pra esse livro. Porque, assim, eu tinha falado com vocês porque o livro tava mais focado no relacionamento do casal, né? Que tinha muitas cenas hot, tinha muitas cenas de flerte, e não tinha muitas cenas de resolução do problema, da personagem fazendo o que ela tava o livro inteiro falando que ia fazer. Então tava, assim, mais ou menos, mas eu tava gostando bastante do casal, porque a história do casal tava me interessando, né? Tava muito legal. A relação dos dois, os flertes, as alfinetadas, tava muito legal isso. Mas, chegando do meio pro final, acho que começa a acontecer as coisas. Começam a ter resoluções dos problemas. Resoluções dos problemas não. Começam a ter um pouco de respostas e ao mesmo tempo perguntas, sabe? Vai ser muito difícil falar agora sem spoiler, mas a gente tem mais perguntas do que respostas no final desse livro. Dizendo assim pra vocês. Mas tá sendo muito interessante porque, diferente do primeiro livro, que eu não tava nem me importando com o foco mesmo do plot do livro, né, eu tava mais interessada no casal. Nesse daqui foi diferente depois da metade, porque começou a aparecer certas respostas que foram perguntadas no primeiro livro. E também eu comecei a ter muitas teorias. Começou, assim, a minha cabeça a criar várias teorias. Diferente do primeiro livro, que, tipo, teve algumas partes que eu fiquei criando teorias, mas não tanto, porque, como eu disse, eu não tava tão interessada. Mas nesse, gente, eu criei muita
teoria, muita teoria. Tem muitas marcações minhas aqui de post-it, criando várias teorias, ó, por exemplo, esse daqui, ó, criando várias teorias, várias, e tem até no papelzinho que eu escrevo sobre o livro, também tem várias teorias que eu criei. Então, eu gostei muito disso nesse livro, porque eu realmente me interessei pelo que tá acontecendo na história, pelo que o livro tá querendo trazer sobre a história da protagonista, sabe? Porque tem mais coisas do que só o casal, essa conexão que os dois têm entre eles, tem muito mais por trás disso, sabe? Então isso me deixou muito animada. Eu comentei com vocês que eu não sei que nota eu posso dar, porque eu demorei muito pra ler esse livro, gente. Mas não foi porque, tipo, a história tava ruim, porque a narrativa tava ruim, não. Não foi por causa disso. Foi porque realmente muitas coisas aconteceram na minha vida. Então eu acabei enrolando muito pra terminar esse livro. E isso eu senti que atrapalhou bastante, porque é um livro de fantasia. Livros de fantasia você precisa ter toda a sua concentração possível pra conseguir entender as coisas. E eu gosto de ir anotando as coisas importantes que acontecem no livro ao decorrer que eu vou lendo, né? E tava muito difícil pra mim fazer isso, então muitas vezes quando eu não conseguia fazer, eu não lia. E, enfim, mas isso atrapalhou bastante. Senti que muitas vezes eu perdia o fluxo da história, e isso me deixou muito chateada, e por conta disso eu fiquei tipo, ai, mas que nota que eu vou dar pra esse livro? Porque, gente, nesse livro a protagonista é muito chata. Tipo, ela já era chata no primeiro livro, mas eu senti que nesse ela tá muito pior. Ela se acha muito fodona e ela não é tão fodona assim. Eu espero que no terceiro livro a gente vê essa tal fodona que ela é, porque, tipo, no primeiro livro a gente teve só uns vislumbres, assim, de que ela é fodona, né? Tipo, mas muito pouco. Acho que foi umas 2 vezes. Já nesse livro a gente não tem nenhum deslumbre que ela é fodona, nenhum. Mas, como no final do livro a gente tem algumas respostas e ela também vai se conhecendo mais ao decorrer do livro, né? Porque ela foi criada de uma forma totalmente diferente pela avó dela, né? A avó dela, a gente percebe que escondeu muitas coisas dela e da irmã, e ela nem se conhece direito. Ela não conhece o próprio poder, ela não conhece nada. Então ela tá se descobrindo. Então eu acredito que no terceiro livro, como ela vai ter se descoberto mais, eu acho que ela vai, assim, ter os vislumbres que ela tanto quer, né, de ser fodona, sabe? Então eu acho que quando chegar no terceiro livro eu espero que tenha isso. Mas, tipo, nesse a gente não tem nada e ela só fala, e isso já tava me estressando, porque ela não faz nada, gente, nada. Mas enfim, é isso. Eu acho, vou contar aqui pra vocês, eu acho que eu vou dar 4 estrelas pra esse livro também, ou 4,5. Não, gente, acho que eu vou dar 4 estrelas pra esse livro também, porque pro primeiro eu dei 4 estrelas, porque esse daqui também não vale tanto a pena dar 5 estrelas, porque enrola bastante pra chegar às informações importantes do livro. Como eu disse, é só depois da metade, e fica muito aquela enrolação do casal, sabe? Chega uma hora que cansa também, então só depois da metade a gente teve alguma informação relevante sobre o plot do livro. A gente vai também percebendo que a protagonista, como eu falei, ela não sabe nem metade do poder dela, da história dela, da história das bruxas, ela não sabe nem a metade. Então, a gente vai descobrindo isso só depois. E, tipo, as revelações mesmo, gente, que vai acontecendo, assim, freneticamente, são as últimas, sei lá, 10 páginas, 5 páginas, e depois acaba. E eu fiquei, tipo, não acredito que esse livro passou todo enrolando pra no final acontecer algo, sabe? Mas, enfim, foi legal, foi uma leitura muito divertida, teve umas partes que eu me diverti demais. Eu gosto muito do casal, gosto muito do relacionamento deles, que tá se transformando. É realmente inimigos pra amantes, é isso que eu gosto, porque o livro realmente traz o que ele propõe,
que é essa forma de romance que eles se odeiam e depois eles vão criando meio que uma conexão até chegar no romance todo, sabe? Então eu gostei muito disso, porque muitos livros falam que é esse tema e quando você vai ver não tem nada a ver, mas esse daqui realmente se propõe. Tô gostando muito que a forma que a autora tá construindo a relação dos dois tá sendo muito bom e ela tá fazendo isso muito bem, sabe? Mas essa coisa da história, do plot e revelações e mais perguntas, ela enrola demais, porque ela tá mais focada no casal. E eu acho que ela deveria deixar um pouco o casal de lado. Eu espero que ela faça isso no terceiro livro. O terceiro livro já lançou lá fora, né, no internacional. Só falta chegar aqui no Brasil, mas acho que provavelmente vai chegar no Brasil só próximo ano. Espero que eu lembre do livro até lá, né? Mas, enfim. É isso, gente. Eu acho que eu vou dar 4 estrelas mesmo, porque foi divertido, a narrativa continua maravilhosa, a autora escreve muito bem. Eu gostei muito das revelações que foram feitas, gostei muito dessa coisa do livro me engajar a criar teorias. É isso. Então eu gostei bastante disso, mas eu gostaria que a autora não focasse mais tanto no casal. Olha que hipócrita também, né? Porque eu tava, no primeiro livro, fiquei só focada no casal. Aí nesse que ela focou no casal, eu fiquei, assim, querendo me importar mais com as revelações. Aquelas, né? Não me decido. Mas enfim, eu gostei bastante do livro. Essa série tá sendo, essa trilogia, na verdade, tá sendo muito legal de conhecer essas histórias, esses personagens. Tô gostando demais. E eu não vejo a hora de ler o terceiro livro e trazer aqui um vídeo pra vocês, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem se vocês já leram o primeiro e o segundo livro dessa trilogia. Se você tá animado também pra chegar um novo livro, terceiro livro e último livro, né? Eu quero muito saber como é que vai concluir essa série. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Desculpa pelo atraso, que tô bem atrasada nesse vídeo. E atrasada nessa leitura. Mas, enfim. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.